Bom dia, estamos aqui na 20ª live do canal Hipo Conecta do Hospital Hipo. Hoje vamos falar sobre a otorrinolaringologia na infância. Eu sou Andréia Spaczraik, médica otorrinolaringologista aqui do Hospital Hipo. Eu sou Diego Sherlon Pizzamiglio, médico otorrinolaringologista aqui do Hospital Hipo. Então, o que vem a ser a otorrinolaringologia na infância? Ou otorrinolaringologia pediátrica? A otorrinolaringologia pediátrica compreende o diagnóstico e tratamento das afecções do ouvido, nariz e garganta, desde o recém-nascido até o adolescente, tá? Então, as doenças da criança têm um aspecto muito especial. Por quê? Porque na infância é quando ocorre o desenvolvimento físico e mental e caso essas doenças não forem diagnosticadas corretamente, na fase adulta poderá haver uma sequela irreversível. Então, desde o nascimento, vocês podem procurar nós, otorrinolaringologistas, para avaliar seu filho, devido a exames do teste da orelhinha, que hoje é obrigatório ser realizado. Quando o teste da orelhinha vem alterado, o pediatra vai orientar vocês a procurarem o otorrinolaringologista para ver quais as causas dessa alteração. Também ao nascimento é realizado o teste da linguinha da criança, então às vezes a criança tem a língua presa que necessita de um tratamento, então também o otorrinolaringologista faz essa avaliação e tratamento. Nas crianças também recém-nascidas, questão de obstrução de nariz, pode ser desde uma rinite por causa dos hormônios da mãe que circulam ainda na criança, uma rinite devido ao leite, ou alterações anatômicas do nariz da criança, em que nasce sem o canal por dentro do nariz para que passe o ar. Distúrbios também de alergias, às vezes respiratórias, ou então problemas da fala. Também quando a criança entra na idade escolar ou na idade de creche, a gente pode ter alguns outros problemas. Isso. Na idade pré-escolar, o nosso consultório é bem procurado pelas crianças porque existem as infecções de vias aéreas respiratórias superiores de repetição, tá? Então, as principais infecções de vias aéreas respiratórias são as otites, que pode ser as otites médias agudas, que vêm após um gripe, resfriado, e também aquelas otites na criança devido ao uso incorreto da mamadeira na hora do aleitamento, que a criança mama numa posição mais horizontal, porque o correto é sempre mamar numa posição sentadinha. E também tem aquelas crianças que têm uma sinusites de repetição, adenoidites de repetição, um atraso no desenvolvimento pôndero-estatural também, um atraso na fala ou até um déficit de atenção também na escola. Às vezes também a criança pode vir também com queixa de déficit auditivo nessas crianças pré-escolares. Outra causa comum também nessas crianças é os pais procurarem porque as crianças estão roncando. Então, geralmente, essas crianças elas roncam porque tem algum problema obstruindo o nariz ou a garganta da criança. A criança pode até fazer apneia, isto é, puxar o ar enquanto está dormindo, ficar um tempo sem respirar e voltar a respirar. Um episódio desse na noite de sono da criança já não é considerado normal. E tudo isso vai levar a alguns problemas do dia a dia. Se a criança não estiver dormindo bem, ela vai ter maior sonolência durante o dia, ela vai ficar mais irritada, ela vai ter uma redução do aprendizado, vai ter dificuldade para ouvir, para falar, então vai somando outros sintomas que vão acarretando problemas no dia a dia. Outra queixa também bem importante que vem no consultório das crianças
são as sinusites de repetição. Então, as sinusites de repetição, as crianças têm uma queixa diferente dos adultos. Então, a principal queixa nessas crianças são, normalmente, tosse crônica, obstrução nasal, halitose. E nas crianças um pouquinho maiorzinha, que já consegue definir e identificar onde tem dor, às vezes elas queixam um pouquinho de dor de cabeça. O diagnóstico da sinusite normalmente é clínico, então é só com a história clínica e o exame físico, não necessita do raio-x de seio da face. E toda vez que você chegar com a sua criança com uma suspeita de sinusite, ou então aquela criança que os pais chegam, meu filho é uma criança encatarrada, que vive com um catarro no nariz, na garganta, tossindo, como o doutor André falou, a gente sempre vai investigar a questão da adenoide dessa criança. Então, a gente não vai pedir um raio-x para ver sinusite, pois o diagnóstico, como a doutora Andréa falou, é clínico. Geralmente, essa sinusite ela é secundária a algum outro problema. E esse problema, geralmente, é o aumento da adenoide. Então, a adenoide aumentada atrás do nariz pode fazer com que permaneça catarro, secreção no nariz da criança e leve a essas sinusites secundárias. Então, a gente acaba solicitando, sim, um raio-x para ver a adenoide, ou até um exame chamado videonasofibroscopia, que é um exame que a gente entra com uma câmera no nariz da criança para identificar o tamanho da adenoide ou verificar a sinusite. Esse exame, dependendo do tamanho da criança, a gente consegue fazer no consultório, a maioria das crianças a partir dos 4 anos permitem, e crianças abaixo de 4 anos a gente acaba orientando a realizar uma sedação no centro cirúrgico para fazer esse exame. E as principais cirurgias da otorrinolaringologia pediátrica que a gente realiza é a cirurgia da língua presa, que é bem comum nos recém-nascidos, a cirurgia da adenoide da amígdala, que a gente chama de adenoamidalectomia, e muitas vezes naquela criança que está com uma perda de audição e apresenta catarro no ouvido, a gente vai colocar o tubo de ventilação. Algumas vezes a gente também vai para o centro cirúrgico com a criança para fazer uma sedação para retirada de corpo estranho. Isto é, a criança acaba colocando bastante coisa dentro do nariz, do ouvido, coisas que não deveriam estar lá. Pedra, pedaço de borracha, milho, qualquer outra comida. E às vezes, para conforto maior, tanto da criança como dos pais, e não acabar vendo a criança chorando ou ficar com a criança chorando no colo no consultório, a gente faz algo mais confortável para todos, que é levar para o centro cirúrgico, faz uma sedação e faz a remoção desses corpos estranhos. Então, agora, a gente vai começar com as perguntas que enviaram para a gente. A primeira pergunta é sobre a adenoide. Deixa eu só ver aqui. A adenoide, por exemplo, comumente ela é chamada de carne esponjosa. Então, todo mundo nasce com adenoide. Ela é, a princípio, no termo médico, um tecido linfóide que fica na parte de trás do nariz. Então, o nariz, a gente tem a nossa entrada do nariz, digamos que seria a porta de entrada, e a porta de saída do nariz é o fundo do nariz que vai para a garganta. Lá seria a região que a gente pode ter adenoide, ou melhor, todo mundo desenvolve adenoide, né? A adenoide ela se desenvolve ainda dentro do útero da mãe. A partir do 7º mês de gestação, né? E ela continua a crescer até o 5º ano, 6º ano de vida. A partir do 7º ano de vida, ela atrofia. Daí, essa adenoide, ela vai gerar o quê? Ela pode gerar obstrução do nariz, fazendo com que a criança respire pela boca. Com isso, vai ter alterações dentárias, a criança fica com o rosto mais fino, mais alongado, os dentes podem ter mordida cruzada, o céu da boca ficar elevado, a criança vai respirar mais pela boca, pode ter tosse persistente, pode gerar mau hálito na criança, pode gerar dores de cabeça. Pode ter enurese noturna, a criança perdeu o xixi à noite, sonolência, irritabilidade, dificuldade de mamar, pode apresentar cáries, um aumento de cáries e placas dentárias e um mau aproveitamento escolar.
Agora a gente tem uma pergunta que acabaram de nos mostrar, que a gente já ia responder também, se a adenoide pode voltar após o procedimento cirúrgico. Então, o que a gente vê na literatura e no dia a dia, cerca de 10% mais ou menos pode realmente voltar, mas isso acaba voltando, tem mais chance de recidiva naqueles pacientes, quanto mais cedo a gente operar as crianças, maior será a recidiva. Isso por causa do desenvolvimento da adenoide. Então, a adenoide ela pode voltar também por alguns outros fatores em casa, por exemplo. Filhos e pais tabagistas, aumenta a chance da adenoide aumentar. Infecções de repetição, aumenta a chance da adenoide aumentar. Aquela criança que não teve aleitamento materno tem uma maior chance também de aumento da adenoide. Um dos principais fatores que fazem a adenoide aumentar é quando a gente retira a adenoide, mas fica resto de adenoide lá, não por erro do cirurgião, mas pela anatomia mesmo da criança, pode ficar alguns restos de adenoide em regiões que a gente não consegue operar, ou se operar essa região pode afetar a audição, alguma outra área do desenvolvimento da criança. Outros tratamentos da adenoide, o tratamento principal da adenoide é a cirurgia mesmo para a remoção da adenoide. Não existe nenhum medicamento que a gente fale, olha, vai usar esse medicamento, ele vai reduzir 100% a adenoide da criança. Mas existem alguns medicamentos que, dependendo do tamanho da adenoide, a gente orienta os pais primeiro, antes de operar, vão tentar fazer uso desse medicamento para ver o quanto que seu filho vai ter de resposta, o quanto que ele vai melhorar. Então, aí aqui agora tem uma outra pergunta, que quais complicações podem ocorrer com o aumento da adenoide? Então, isso é naqueles casos que a criança vem ao consultório e às vezes não quer fazer a cirurgia. Então, a gente tem que informar quais as possíveis complicações caso a criança não seja submetida ao procedimento cirúrgico. Então, a criança ela pode apresentar uma tosse crônica, apneia do sono, como o Diego já falou, né? Dificuldade na deglutição, tá? Alteração do crescimento da criança, porque o sono vai estar alterado, o aumento de cáries, a boca vai ficar sempre entreaberta, então vai ter aquelas faces adenoidiana, né? E a litose, alteração do olfato e até a voz anasalada. Então, o ideal sempre se o médico orientou fazer o procedimento cirúrgico, que esse seja realizado para que complicações futuras e muitas vezes até irreversíveis não aconteça. Tem um trabalho interessante que saiu na literatura médica no ano de 2019, falando da questão do olfato na criança. Compararam crianças que foram submetidas à cirurgia da adenoide a outras crianças que não foram, e as crianças que foram submetidas à cirurgia da adenoide tiveram um aumento na percepção do olfato. Isto é, a criança passou a sentir mais cheiro após a cirurgia e isso aumentou o apetite da criança, melhorou a alimentação dela. Então é um fator também que a gente deve orientar os pais para ajudar a tratar. Agora, doutora, que outras circunstâncias podem causar obstrução do nariz na infância? Então, a gente falou da adenoide, que é o que a gente mais vê, que é o principal do dia a dia. Porém, o que mais pode gerar isso? Então, a gente tem as obstruções temporárias, né? E as crônicas. A adenoide são as crônicas e as temporárias a gente tem como gripe, resfriado, rinite, sinusites, tá? Então, essas são obstruções temporárias que normalmente se resolvem. Já as crônicas, como hipertrofia adenoidiana, pode acontecer. A gente pode ter uma malformação ali na região da rinofaringe também, que causa uma obstrução. A gente pode ter um tumor, que pode ser benigno ou maligno nessa região. E a gente também, menos comum em criança, um desvio de septo também. E esses casos crônicos, geralmente, o diagnóstico é realizado e o tratamento geralmente é cirúrgico. E chegou uma outra pergunta. Quando a criança ronca, é possível que ela desenvolva a apneia do sono? A apneia do sono, literalmente, é ficar mais do que 10 segundos sem respirar. Na criança...
né? Pode acontecer, mas nem toda criança que ronca vai ter apneia do sono. Então, para a gente distinguir se a criança vai ter tem apneia ou não, existe um exame que a gente pode fazer, que é a polissonografia, que é realizado aqui no Hospital Hipo, e nas crianças a gente realiza. E a gente consegue fazer esse diagnóstico e saber se o ronco é um ronco primário, que não tem problema nenhum, ou é um ronco que tem associado a apneia, que deu o tratamento e ele já vai ser mas assim, a gente tem que fazer uma cirurgia sim. Agora, se for um ronco primário, a cirurgia não é essencial, mas muitas vezes a gente realiza também a cirurgia. E quando operar a adenoide? Então, a adenoide, quando ela está aumentada, acaba sendo uma indicação cirúrgica quando ela entope o nariz. Por que isso é importante? A gente tem que pensar que a criança é um ser em desenvolvimento. Para ela desenvolver, ela precisa de muita energia. Para a gente respirar pelo nariz, o nosso corpo consome 5% da energia com a respiração nasal. Se passa a respirar de boca aberta, esse consumo energético já vai para 30% da energia que a gente gastaria em 24 horas. Isto é, o corpo tira energia do crescimento, do desenvolvimento, da habilidade de fala, de audição, para drenar para a respiração. Então, isso pode trazer alguns problemas para a criança. Além disso, a criança que tem rinocinusite de repetição ou então faz adenoidite crônica, isto é, forma como se fosse uma carapaça, uma cobertura de bactéria por cima dessa adenoide, que fica produzindo catarro, secreção, caindo para a garganta, a criança passa a ter tosse, nariz entupido, toma antibiótico, não melhora, volta, toma mais antibiótico, não melhora. Então, nessas situações, a gente acaba orientando a cirurgia da adenoide. E também a gente acaba, às vezes, fazendo uma cirurgia em conjunto, tanto da amígdala ou do ouvido, para quando tem otites e repetição. Exatamente. Quando a criança tem, às vezes, uma suspeita de neoplasia, a gente também tem que operar a adenoide. E quando tem essas sinusites de repetição, aí para melhorar o fluxo e a drenagem da secreção nasal. Aqui apareceu uma pergunta. Minha filha tem 5 anos e vai fazer cirurgia de adenoides. Queria saber por que a restrição de leite e derivados antes da cirurgia? Bom, isso não é uma regra, tá? O leite e derivados, ou então a gente orienta 8 horas antes da cirurgia, restrição de qualquer tipo de alimento. Seria o jejum pré-operatório, desde água, suco, chá, iogurte, sorvete, gelatina, papinha, sopinha. Existem algumas teorias que dizem para evitar o consumo de leite e derivados do leite em torno de 1 semana antes da cirurgia até 1 semana depois, pelo risco de interferir na cicatrização. Isso não tem nenhum trabalho que comprove ainda isso, que seja uma orientação que a gente dê no dia a dia. O que a gente vê é que a maioria das crianças tem como suplementação do dia a dia o leite, ou os derivados do leite, principalmente como fonte de cálcio. E a gente acaba orientando que mantenha essa alimentação, até mesmo porque depois da cirurgia às vezes necessita de uma dieta mais líquida e a maioria das vezes acaba sendo à base de leite. Então a gente acaba não restringindo, tá? Tem uma outra pergunta aqui. Quando a criança apresenta mau hálito, mesmo com boa escovação, o que pode ser? Então, é bem comum chegar essa queixa no consultório, criança com halitose, e como a gente já comentou no comecinho aqui da live, a halitose pode ser causada por uma rinite, pode ser causada por um aumento da adenoide, pode ser causada por uma sinusite e ela pode ser causada por uma hipertrofia amidaliana que tem um acúmulo de restos de comida, cásium ali na amígdala. Então, todas essas patologias que a gente está conversando podem levar ao mau hálito. Então, a criança que tem uma halitose tem que vir no consultório do otorrino para a gente fazer um exame clínico e fazer uma investigação diagnóstica e tratar corretamente esse paciente. E tem tratamento. Mesmo que tenha uma boa escovação, às vezes só pelo fato da criança respirar de boca aberta, isto é, ter o nariz entupido por qualquer dessas causas que a doutora falou, pode gerar o mau hálito também. Mais uma pergunta chegou, quando levar o bebê ao otorrino? É aquilo que a gente comentou no começo da live mesmo. Então, principalmente o bebê quando tem alterações do teste da orelhinha, que o pediatra vai orientar, alteração do teste da linguinha, ou então aquele bebê que tem o nariz entupido,
que tem ouvido que vaza, ou o bebê que toda vez que mama fica levando a mão em direção ao ouvido. Ou também aquelas crianças que nasceram prematuras, ficaram na UTI, tem suspeita de perda de audição ou uma surdez na família. A gente tem que levar no otorrino para a gente poder fazer uma investigação e até fazer uma prevenção se tiver alguma alteração. E as crianças também, às vezes, que nasceram saudáveis, não necessitaram de UTI, mas tiveram hipoglicemia nas primeiras horas de vida, então isso também é importante para a gente avaliar o mais precocemente a questão auditiva também dessas crianças. Tá? Outra pergunta, como realizar corretamente a lavagem nasal em crianças de 3 anos? Então, seja criança de 3 anos, abaixo de 3 anos, até adolescente, a lavagem nasal a gente acaba indicando diariamente, quantas vezes ao dia for possível realizar. Quanto mais, melhor. Principalmente na hora do banho e algum outro período do dia, no mínimo 2 vezes ao dia. Existem vários dispositivos para fazer a lavagem do nariz com o soro. Então, tem dispositivos em spray que você aperta e sai um jato contínuo de soro, seringas ou então alguns potes para fazer a lavagem. O importante, tanto faz a forma que faça a lavagem, qualquer dispositivo desses. Se você escolher, por exemplo, fazer a lavagem com a seringa, o importante é colocar a seringa no nariz da criança. Para uma criança de 3 anos, uma quantidade entre 7 a 10 ml de soro cada lado do nariz está perfeito. O importante é, ao colocar essa seringa no nariz, não apertar ela com muita pressão. Então, fazer suave, devagar, para que o soro entre por um lado do nariz e saia pelo outro. Se a gente apertar com muita pressão ou com muita força, esse soro, além de lavar o nariz, ele pode entrar no ouvido da criança e gerar desconforto. E a criança ficar com o ouvido entupido e a partir daí não vai mais querer fazer essa lavagem e vai ter dor de ouvido. O que acontece? Então, se você está meio insegura para fazer essa lavagem nasal com a seringa, a gente orienta a usar o spray normal que tem para vender com uma solução isotônica. Primeiro, antes até de usar o spray, naquelas crianças menorzinhas, se tiver alguma casquinha, alguma crostinha no nariz, pegar o cotonete, limpar essa casquinha. Ou se a criança for maiorzinha e conseguir só o nariz, assou o nariz uma vez, um lado de cada vez e depois faz a lavagem nasal com esses sprays que tem para comprar bem fácil na farmácia. Aí o que é outra pergunta ali? A sensação de ouvido tampado pode trazer danos para a audição? Sim. Pode causar sim danos, mas a gente precisa fazer primeiro um exame clínico no paciente para fazer o diagnóstico correto e assim, através do diagnóstico, a gente pode dizer se esse ouvido tampado pode trazer uma perda de audição definitiva ou não, se pode ser tratado ou não. Então, ouvido tampado, não fica em casa, vem e a gente vai fazer o diagnóstico e o tratamento. Às vezes pode ser só uma seringa, a gente tira, ou pode ser outros problemas que a gente precisa de um exame complementar. E a gente tem que lembrar que a audição na criança é super importante. Então, a criança está desenvolvendo, ela está aprendendo a falar. Só que ela só vai falar a partir do momento que ela ouve e ela vai falar através do que ela está entendendo dessa audição. Então, se tiver uma serinha, se tiver qualquer outro problema no ouvido tampando esse ouvido, vai afetar o desenvolvimento auditivo e da fala da criança também. Então é importante sim sempre avaliar e diagnosticar. E doutora, outra pergunta aqui que a gente escuta bastante no dia a dia, principalmente agora com essa pandemia. Criança usando fone de ouvido com frequência, prejudica a audição? Pode? Depende do tempo que essa criança vai usar e da intensidade do volume que a criança vai ser exposta. Então, o ideal, né, que a gente vê nos estudos, na bibliografia, é que em cerca de 30 minutos a gente pode usar um fone de ouvido com até 50% da intensidade do volume. Caso use por mais tempo, que nem hoje, né, a gente faz uso bastante por causa da escola que está sendo online, fazer um intervalo aí de 10 minutos aí para
para o ouvido descansar. E se usar mais do que isso, pode sim fazer um déficit de audição. E quem realmente quer usar fone, hoje existem fones próprios para criança com limite de altura do volume, tá? E o ideal, fone comum, por exemplo, se a minha colega ou a criança aqui está com o fone de ouvido, quem está do lado não pode ouvir o que ela está ouvindo. Se estiver ouvindo, o volume está muito alto para a criança. Bom, são várias as perguntas, ainda teria mais perguntas que mandaram para nós. É um assunto vasto que a gente vai falando e às vezes passa do tempo. E são várias perguntas super importantes, então assim, até se tiver alguma dúvida, o pessoal pode vir aqui, marcar a consulta no IPO, com todos os otorrinolaringologistas estão aptos a tratar esses problemas e a gente vai ficar bem feliz em receber vocês e poder ajudar. Então a gente está encerrando nossa live, a gente quer convidar vocês para a próxima live, para a 21ª live que vai ocorrer na quinta-feira da semana que vem, dia 8/10, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Essa live vai ser muito interessante com o grupo da cirurgia crânio e maxilofacial, Dr. Gabriel Zorron e Arthur Castelhano, e o tema vai ser cirurgia ortognática. A nossa live de hoje também vai ficar disponível nas redes sociais, no canal do IPO Conecta, do IGTV, no canal do Instagram do Hospital IPO e no YouTube também do IPO Conecta. Então vocês podem acessar mesmo depois que terminar essa live para assistir e as perguntas vocês podem ir enviando pelas mídias e a gente vai ficar muito feliz em recebê-los no consultório para sanar qualquer dúvida. Então, o atendimento aqui no IPO está normal, a gente está tomando os devidos cuidados, as consultas estão sendo mais assim, afastadas, né? E a limpeza, tudo tá, a triagem da recepção, tá tudo ok, tem a triagem correta para o paciente que vem com febre ou suspeita de Covid para o atendimento normal. E também lembrar que esse ano o IPO implementou o pronto atendimento de otorrino infantil, que funciona 24 horas aqui no hospital, vocês podem trazer seus filhos sem medos. E lembrando que o IPO é uma marca já aqui de Curitiba e você sempre vai encontrar uma unidade de atendimento próxima a você. Em todos os bairros de Curitiba estamos presentes. E para quem quiser, não puder sair de casa, a gente também tem a teleconsulta através do canal IPO Conecta. Então tá, gente, muito obrigada, foi um prazer conversar com vocês. Então, se tiverem mais dúvidas, a gente vai ter o maior prazer de responder todas as perguntas aí no nosso Instagram. Muito obrigado, aguardamos vocês no consultório.